Olá, Rose Sampaio por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje o vídeo é sobre depoimento, sobre o meu relato de 10 meses de ressonância harmônica. Vim aqui contar tudinho para vocês o que aconteceu, o que está acontecendo de 10 meses de RH. Eu estou finalizando a terceira onda, mas da segunda para a terceira onda eu demorei um pouquinho mais de tempo para pedir a terceira, então por isso que eu estou meio atrasadinha aí, né? Mas enfim, hoje eu vim aqui relatar tudo do antes e depois da minha RH. Bem, como você viu aí na capa, eu fiz questão de colocar meu antes e depois da RH, para eu explicar tudinho para vocês como era lá atrás e como é hoje. Então o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou contar nesse vídeo tudo de quando era antes, a minha vida antes da RH. Mas antes disso, peço o seu like nesse vídeo, peço que você se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito. Tem muito conteúdo de livros, Ho'oponopono, reprogramação mental e uma jornada da RH, que eu fiz uma playlist com todos os depoimentos desde o primeiro dia de RH, tá bom, gente? Bem, nessa terceira onda, eu tive 2 ou 3 dias, quase 3 dias, de uma catarse bem, eu acho que foi uma das piores que eu já tive. Me peguei em 2 dias assim de muita dor no corpo todo mesmo, dores de cabeça, um gosto ruim na boca, às vezes até um enjoo, né? Eu poderia achar que era gripe, né? Todo mundo ficando gripado aí nesse início de ano, mas o meu não tinha sintoma nenhum de gripe, era somente dores no corpo e dores de cabeça e um calor assim excomunal, sabe? Um calor fora do normal. Mas enfim, passei pela catarse, entendi que era o meu corpo dando sinal de resistência e para isso, né, eu estudei muito, pedi até a ajuda do meu filho para entender melhor, porque ele também está lendo o Mentes Informadas e a parte técnica assim, né, da somatização, ele sabe explicar melhor. Então ele me deu uma luz naquele momento que eu não estava colocando a energia, né? Eu estava recebendo muita energia da onda e isso estava somatizando porque eu não estava dando saltos, né? Porque quando a onda entra, bem, né, quem estuda sabe, você tem que praticar aquilo que você pediu e eu realmente, naquele momento eu não estava, eu estava meio estagnada, com algumas dúvidas, enfim, aí as catarses vêm com tudo. Então nessa terceira onda eu tive bastante catarse, tá? Foram 3 dias intensos, mas agora melhorou, estou ótima, passei a praticar tudo que eu pedi de novo, a focar minha mente na expansão, a crescer, a mudar, a expandir, então isso passou. Quem já viu algum dos meus vídeos, né, eu falei sobre a área financeira, que foi a grande causa de eu começar a fazer a ressonância harmônica. Então hoje eu vou contar aqui em detalhes para você um pouquinho da minha vida, de como era antes da ressonância harmônica e após a ressonância harmônica. Bem, eu aos 19 anos de idade, eu li um livro que chamava O Poder do Pensamento Positivo, eu acho que era esse o nome, do Lauro Trevisan. E lá atrás, eu acho também, né, que eu tinha muito menos resistências do que hoje, né, com 42 anos, então eu pude colocar em prática aqueles ensinamentos e eu obtive muitos resultados. Até aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a lei da atração, como eu conquisto tudo que eu quero através da lei da atração, e eu dou dicas, né, de como eu fazia lá atrás. E eu pude perceber que sim, a nossa mente, se você souber usar, você conquista o que você quiser, né? Porque a gente tem um poder maravilhoso dentro da gente.
Só que depois, né, de tudo que eu vi naquele livro, que eu coloquei em prática e conquistei, eu não continuei os estudos. Eu fui adquirindo uma vida que eu queria, né? Fui conquistando, a minha profissão deu um boom naquela época, eu ganhei muito dinheiro, né? Eu tive um salão de sucesso com apenas 23 anos e eu esqueci, sabe, de voltar a estudar, de me aprofundar naquilo. Isso sumiu da minha mente. E lógico, se a gente não continua, algumas coisas ruins começam a acontecer. E depois dessa ascensão minha, né, desse boom que deu na minha vida financeira, e eu me esqueci de tudo, e quando vi, eu estava na sarjeta de novo. E foram muitas catarses nessa época aí. Nossa, eu passei por muita coisa ruim. Eu fali umas 3 vezes o meu salão. Aí, nesses meio tempos, eu tinha que fazer outras coisas. A minha mente estava perdidíssima. Eu caí numa coisa de vitimismo, né, que todo mundo tinha e eu não, e realmente eu passei por muita coisa ruim. E quando eu cheguei na RH, realmente eu não tinha mais nada, eu já não tinha mais salão de beleza, eu havia me separado do meu casamento, não deu certo por conta de tudo isso. A minha mente estava assim numa entropia total. Eu não sabia o que fazer, eu não gostava mais de nada. Eu cheguei até a ficar um pouco depressiva mesmo, né? Cheguei algumas vezes a chorar quase todos os dias para entender o que estava acontecendo comigo. E nessa época, quando que eu achei a RH, eu já estava estudando sobre coaching, eu já tinha me formado em coaching. Eu já tinha feito várias formações, né, em cursos online sobre a mente. Eu já acompanhava mentores, né, como Elaine Orives, Maia Andrade, Marcos Trombetta, mas mesmo assim eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, porque eu estava numa vida realmente de muita miséria. Eu não tinha dinheiro para comprar comida até. E eu comecei a entrar em desespero do que eu ia fazer. Mas eu tinha uma coisa comigo, eu era uma pessoa assim, muito ativa. Se fosse precisar trabalhar em qualquer coisa para gerar dinheiro, eu fazia. Eu tinha muita iniciativa, mas eu não tinha constância, sabe? Tudo me desanimava, eu já não queria mais. Foi então que eu resolvi mesmo fechar tudo, fechei o salão, porque eu ainda tinha algumas clientes, mas eu estava mais endividada e eu não conseguia mais manter o salão, eu não gostava mais da minha profissão. Então eu vivi alguns meses de muita miséria mesmo, ao ponto de pedir ajuda para algumas pessoas, né, para comprar comida, dinheiro emprestado, enfim, eu estava numa vida assim que eu não sabia mais como sair dali. Eu já tinha na minha cabeça tentado de tudo, e eu não conseguia. E eu tinha outras dúvidas também na minha cabeça de que o que era para mim, o que era realmente para eu fazer, porque eu já tinha tentado o salão, não deu certo, eu tentei outras coisas, né, a ser consultora, a trabalhar com vendas, eu já tive loja, eu tive tudo que vocês imaginam, gente. E nada decolava, nada ia para frente. Aí eu comecei a entender que era a minha cabeça, né? Era devido a traumas, era devido a crenças limitantes. Aí eu fui me descobrindo no autoconhecimento, e uma das coisas que eu fiz este canal aqui foi porque eu comecei a estudar sobre como ganhar dinheiro, e eu vi muitas pessoas melhorando suas vidas com a internet, com o YouTube, né, com o marketing de afiliados e tudo mais. Comecei a estudar sobre isso, que era uma fuga, né, uma coisa que eu poderia fazer para ganhar dinheiro. Foi onde eu fiz o canal e comecei a falar das coisas que eu estava estudando, né? Meu canal já tem 1 ano e pouco, e eu sempre tive um lado muito forte espiritualmente, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sonhava, eu tinha sonhos premonitórios, eu tinha intuição, insights. Eu sei que eu tinha uma conexão muito forte, né, com o lado espiritual.
Mas a ressonância harmônica eu não sabia direito o que é, eu já tinha ouvido falar, mas na minha mente eu achava que eram frequências em hertz, né? Igual essas que a gente coloca aí no YouTube. Você colocar uma musiquinha e fica lá e tal, e tem alguma mensagem subliminar. Eu achava que era isso na minha mente, né? Eu pré-julguei o negócio, eu nem sabia o que era. E foi quando eu conversei com a minha irmã e eu falei para ela, eu preciso fazer alguma coisa Power Blaster, eu não sei mais para onde correr, eu já tentei igreja, eu já tentei tudo, eu já fui até em centros de candomblé, eu já fui em tudo quanto é coisa, mas eu não me achava em nenhum lugar desses, né? E foi onde ela falou, olha, esses mentores que você segue, a maioria deles fez a ressonância harmônica. Daí eu falei, nossa, eu vou procurar saber o que é isso. E eu lembro que nessa época, gente, eu colocava algum vídeo para assistir no YouTube, eu gostava de colocar na TV. E sempre vinha uma palestra do Hélio Couto, que era Jesus Cristo. E ele falava, eu não entendia nada. O que esse homem tá falando? Gente, eu não entendo. E foi algumas vezes eu colocava alguns vídeos e eu cochilava, eu dormia e acordava com ele falando. Aí teve uma dessas vezes que eu falei, gente, se esse homem tá aparecendo tanto para mim, eu tenho que ver o que é isso. E foi bem nessa época que a minha irmã falou da ressonância. E eu assisti o que ele falou, por incrível que pareça, gente, eu comecei a entender o que ele estava falando. E eu falei, nossa, esse homem aparece sempre para mim, essa ressonância já apareceu há muito tempo atrás e eu não dei valor a isso, eu não fui pesquisar, eu não fui saber, mas agora eu vou. Isso, gente, foi em novembro de 2020, eu comecei a estudar a ressonância harmônica. Quando foi janeiro para fevereiro, eu já estava entendendo mais sobre a ressonância harmônica, eu já tinha visto as palestras, já estava lendo os livros que ele fala que é obrigatório, eu já estava entendendo o que era realmente. E foi nessa época, em fevereiro de 2021, que eu resolvi fechar tudo o que eu tinha e arrumar um trabalho para ver o que eu ia fazer, porque eu não tinha noção mais o que era para eu fazer da minha vida. E foi onde eu pedi a primeira onda foi finalzinho de fevereiro e comecinho de março, quando chegou, foi começo de março, quando chegou a minha primeira onda. Depois disso, gente, a minha vida mudou, assim, de pernas pro ar, assim, virou tudo. E no primeiro dia da primeira onda, eu já tive uma percepção fantástica. Tem até meu depoimento, primeiro dia de ressonância harmônica, tá aí para você ver. Se você tiver curiosidade, está na playlist, que eu deixei o link aqui, tá na descrição. E aquele dia eu vi que realmente essa ferramenta ia mudar muito a minha vida. E de lá para cá, vocês, né, que já viram os meus depoimentos, sabem. Eu consegui um novo trabalho, eu consegui novas amizades, né, com influências, eu tive ânimo para trabalhar que eu não estava tendo mais, eu decidi focar no trabalho para reverter a minha situação financeira. Foi aonde eu arrumei um trabalho de consultora de vendas, né, um trabalho fixo. Depois continuei dando aula, que tinha aparecido também nesse meio tempo, apareceu para eu voltar a dar aulas de cabelo, voltei a ser professora e resolvi trabalhar no que fosse preciso para eu sair de onde eu estava. A ferramenta, a RH, ela me deu o ânimo e ela abriu totalmente a minha visão em relação ao trabalho, porque eu estava muito preguiçosa, eu não queria mais atender nenhuma cliente de cabelo, eu realmente me sabotava nisso, mas eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E quando eu fui fazendo a ressonância harmônica, foi me dando clareza do que era para realmente eu fazer. Eu fui me conectando mais com a minha centelha divina e hoje a minha vida é outra, né? Eu tô numa situação financeira razoável, estável, não tenho mais preocupação do que vai ser o dia de amanhã, do que eu vou comer, eu não me preocupo mais com isso, eu vou vivendo o agora, né? O poder do agora, né? Se vocês sabem que é o meu livro preferido, é o Poder do Agora, que eu entendi
o que é o momento presente, né? O que é viver no presente, porque quando você vive mais no presente, você não tem ansiedade nem preocupações, né? Você vive ali o agora, e eu tenho a certeza absoluta que a minha centelha divina está cuidando da minha vida, né? Vou contar aqui uma passagem para vocês. Eu não estou mais trabalhando como consultora de vendas, né, no shopping, como eu estava trabalhando. Quando foi em dezembro, eu comecei a sentir algo muito estranho quando eu entrava na loja, né? Eu sentia um peso aqui, né, nos meus ombros, uma energia que não era muito boa, uma dor de cabeça. Mas eu notava que quando eu saía da loja, aquilo se aliviava. Então eu fui entendendo que o meu tempo ali naquele lugar já estava dando, mas eu não sabia por quê. E eu comecei a falar com a minha centelha divina por que estava acontecendo aquilo, e já estava tendo a certeza de que eu ia sair dali, eu ia ser dispensada, mas eu não sabia o que ia acontecer comigo. Então eu lembro que um dia eu comecei a anotar no caderno as coisas que eu gostava de fazer, e uma das coisas que eu sempre gostei de fazer, gente, era empreender. Então eu perguntei para minha centelha divina, é para eu ter uma loja? Eu gosto. Aí eu acabei sonhando com uma loja, eu não sei se tinha a ver, mas eu comecei a pensar em ter uma loja, né, para suprir as necessidades básicas, porque se eu saísse do shopping, eu ia precisar ter alguma coisa rentável. Teve um dia que eu acordei, né? Eu tava sonhando, eu não me lembrava direito do sonho, mas eu acordei com o número 36 na cabeça, né? Aí eu pensei assim, eu acho que é a minha centelha querendo se comunicar comigo. Eu vou pesquisar o que é esse número 36. Aí fui, gente, pesquisei sobre esse número 36 e vi várias pessoas no YouTube falando que era uma mensagem dos anjos. E eu fui pesquisando e entendi que os anjos estavam me dizendo que era para eu focar no meu lado espiritual, no meu trabalho espiritual, porque as condições humanas aqui, né, as condições básicas para uma vida aqui nessa terra humana, eles estavam cuidando disso. Não era para eu me preocupar com o lado físico, o lado do trabalho, da comida, do dinheiro. Era para eu me preocupar, sim, em fazer o meu trabalho espiritual, o que eu vim aqui na Terra para fazer, o que é minha missão realmente de vida. Aí eu entendi, eu falei, não vou mais me preocupar, eu não vou abrir loja, enquanto eu não tiver certeza de nada, eu não vou fazer nada, eu vou deixar a minha centelha tomar conta. Então, gente, a partir daquele momento que eu sonhei, né, ou que eu vi esse número, porque eu não me lembro direito se eu sonhei ou se eu acordei com o número na cabeça, eu sei que esse número veio. E depois desse dia, realmente, eu não me preocupei em abrir nada, em fazer nada, eu deixei fluir, fiquei na minha. E realmente, dias depois, eu fui dispensada desse trabalho, né, porque eles estavam mudando, reformulando lá, tudo, e eles queriam pessoas novas para fazer o trabalho que eles queriam, que a minha área era outra, né? Então, eu aceitei numa boa, eu entendi, eu fiquei até feliz, porque eu soube realmente que aquela intuição, que aquele peso nas minhas costas era mesmo a minha centelha dizendo que ali não era lugar mais para mim. E, gente, fiquei normal, de boa, não me desesperei, nada, fiquei na minha, né? Aí, quando foi um tempo depois, eu falei, agora que eu tô, né, mais tranquila em casa, eu vou focar no meu canal no YouTube, né? Eu vou estudar sobre o canal, eu vou ver o que tá rolando, né, de novidade no YouTube e tudo mais. E foi onde eu entrei no meu canal, fui ver as métricas, né, as estatísticas. Meu canal, ele estava faltando muito pouco para ser monetizado e eu nem sabia disso, gente. Aí eu falei, nossa, será que é para eu trabalhar com a internet, fazer algo do tipo, né? Eu tinha vontade de fazer mentorias. Aí eu comecei a me aprofundar, a meditar, falar com a minha centelha e as respostas foram vindo. Em seguida, meu canal foi monetizado. E, né, eu recebi as notícias da minha centelha divina que era para eu fazer mentoria online mesmo, focar nessa área. Aí eu fui estudar sobre mentorias e fui ver pessoas e tudo mais e falei para minha centelha, e agora? Qual mentoria é para eu fazer? Na minha cabeça eu queria fazer para mulheres, né, sobre autoestima, porque eu já trabalhei com beleza, né, eu ajudava as mulheres a ter uma autoestima mais elevada. Pensei também em fazer sobre a lei da atração, porque como eu já manifestei muitas coisas através da lei da atração, já estudei muito sobre isso, eu também sei sobre isso.
Aí eu começava a perguntar, a minha centelha falava, não, não é isso. Não. Aí eu fui perguntando, é sobre vida financeira? Não, não é. É sobre autoestima? Não é. Eu falei, meu Deus do céu, o que é para eu fazer? Né? Porque eu tenho um método assim para falar, né, com o corpo. Quem é da barra de Axis sabe, né? Eu aprendi esse exercício como o nosso corpo sendo um pêndulo humano. Então, eu pergunto, aí ele balança para lá ou para cá, eu sei qual que é a resposta, né? E fui perguntando, eu perguntei sobre tudo que vem na minha cabeça e nada obtive resposta, né? Tinha hora que ele ficava, que ele balançava para não, e tinha hora que ele simplesmente nem balançava. Eu falava, nossa, mas não tem mais o quê? Pensei assim comigo, né? Mas não tem mais o quê? Aí veio na minha mente, é sobre cura? Aí o meu corpo respondeu que sim, era sobre cura, autocura. Naquele momento, minha gente, eu tremi por dentro, eu tremi, porque eu falei, meu Deus do céu, centelha, que responsabilidade você está me dando, né? Ajudar as pessoas a se curarem, como eu já me curei de muitas doenças, gente. Eu tenho até aqui no canal um vídeo que eu falo sobre algumas doenças que eu já me curei. O nome do vídeo é Você Pode Curar Sua Vida, né? Do livro da Louise Hay, que é um livro que eu li e leio até hoje, né? Para saber os sinais que o meu corpo está falando. E eu já tinha feito mais 2 vídeos falando de saúde e eu não estava nem percebendo o que eu estava fazendo. E eu já estava estudando sobre a Cristina, né? Cristina Cairo, que ela fala sobre linguagem do corpo. Eu até comprei o livro dela, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já estava com a intenção de comprar esse livro da Cristina Cairo, né, que é a linguagem do corpo. Eu já estava estudando sobre ela há 2 meses, eu já estava estudando sobre o que acontecia, né, no meu corpo quando eu me curei. Era um trabalho mais interno, de autoconhecimento mesmo, porque vem muitas pessoas até mim conversar sobre essas coisas e eu gosto de orientar. Olha, você está sentindo isso? Pode ser isso, isso, isso e isso, né? Então, a minha centelha divina me revelou, né, para eu fazer uma mentoria sobre autocura, né, porque tem muitas pessoas sofrendo com doenças, né, como eu já sofri. Eu me curei de 2 tendinites, eu me curei de gastrite, de ATM, eram umas coisinhas constantes que eu tinha. Eu era uma pessoa que eu tinha muita enxaqueca, muita dores de cabeça. Pra você ter noção, eu comprava uma caixa de analgésico com 30 comprimidos e assim, num tapa, às vezes 2, 3 vezes por dia eu tinha dores de cabeça. E eu me curei disso também. Então, meus queridos abençoados, eu sou uma antes da ressonância e outra agora, né? Com todo esse trabalho emocional que eu já fiz comigo mesmo, eu vou ajudar outras pessoas também a se curarem. Então, só fechando, né, esse depoimento, que eu sei que ficou longo, porque eu contei um pouquinho da minha vida para vocês, né? Como eu já havia falado, eu já estava querendo trabalhar com a internet, então agora eu sei que é para eu trabalhar de verdade com a internet. Eu tenho até um e-book. Eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu vendo pela Hotmart, que foi um insight também que eu tive na época da pandemia, que é Em Busca do Meu Eu, né? Foi inspirado até eu imprimi aqui para vocês verem, gente, olha, ele tá em preto e branco, mas aí do ladinho eu vou deixar em colorido para você, aonde eu me inspirei até num vídeo da Maia Andrade, que ela fala os 3 passos para se conectar, né, com o seu eu interno, com o seu eu superior, né? Então aqui tem perguntas poderosas, né? Tem técnicas de limpeza emocional, tem várias dicas aqui para vocês de tudo que eu fiz e ainda faço até hoje, para me conectar com o meu eu interior, né, com o meu eu superior, né, com o self. Mas foi isso, abençoados. A minha vida deu um salto. Eu só tenho a agradecer ao professor Hélio Couto por essa ferramenta maravilhosa, que eu sempre falo dela aqui, eu vou continuar falando, até depois mesmo de lançar minha mentoria, porque agora eu vou focar um pouco, gente, os meus vídeos vão ser mais focados, né, para a cura
para a autocura, né? Para a linguagem do corpo, da Cristina, da Louise Hay, que eu me inspiro muito nas duas, né? Então, agora o canal eu vou focar um pouco mais nessa parte, porque eu vou trabalhar com isso, né? A partir de agora, que foi um insight da minha centelha divina, que eu já me curei de tanta coisa, né? Pessoa que se curou de muitas e muitas doenças, inclusive de depressão mesmo, eu já me curei, tá bom? Mas aí ao longo do tempo eu vou contando para vocês os detalhes, né? De cada uma, de como eu me curei, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui nesse canal que vem muita coisa aí para você sobre autocura, tá bom, gente? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!